Recuperação do nosso querido presbítero Praxedes, né, Antônio Praxedes, está lá, já está em casa, se recuperando. Orem também pela saúde, né, e a plena recuperação dele, em nome de Jesus. Meus queridos, eu quero então trazer ao teu coração essa ministração, essa reflexão nessa noite. Eu quero primeiro que você faça um pacto, uma aliança comigo aqui. Você não vai pensar em ninguém que não está aqui, tá bom? Nós que estamos aqui hoje, vamos receber uma palavra do Senhor, porque nós aqui estamos, ok? Vamos fazer, vamos combinar? Então a hora que vier na mente, isso aí é para fulano de tal que não veio. Não, é para quem está aqui hoje. Quem não veio, perdeu, né? Perdeu. Aí, se você sentir no coração, se você foi bem tocado, o Senhor falou com você, você vai mandar o link, então, dessa mensagem para a pessoa. Então, ouve essa mensagem, dá aquela indireta, sabe? Pode dar uma indireta nela, manda aqui, isso aqui é para você, viu? Aí você vai lá e prega para ela. Mas hoje, agora, nós estamos combinados. Põe na tua cabeça aí, se vier, já repreende em nome de Jesus, porque nós estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem para falar para nós, tá certo? Que aqui estamos. Responsabilidade é o tema então da nossa reflexão de hoje. Quando Deus nos diz o que fazer. Irmãos, nós vivemos um evangelho, ou pelo menos deveríamos viver um evangelho verdadeiro, pregado diretamente por Jesus Cristo. Um dos textos mais conhecidos da palavra do Senhor, lá no Mateus capítulo 6, Evangelho de Mateus capítulo 6, Jesus diz um dia, explicando isso para os discípulos e para qualquer um que quisesse ouvir: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O porquê tudo isso? Qual é o final? Qual é o plano do Senhor? O que Jesus queria com isso? Nos entregar a vida eterna. Esse era o plano. O plano é esse, até hoje, é nos entregar a vida eterna. Mas ele deixou ali então um plano, uma direção, uma ideia, ou pode ser até mesmo uma instrução. Aquele que quiser a vida eterna vai precisar ser responsável por algumas coisas. Porque tem gente que diz assim: não, a graça do Senhor me alcançou e está tudo resolvido. Calma, há uma responsabilidade, porque senão Jesus não teria dito isso. Então ele diz assim, ele melhoraria isso. Vamos pensar na forma como muitos pensam. Jesus diria assim: eu vim para dar a vocês a vida eterna e isso está garantido. Acabou. Mas ele não disse isso. Quem quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O final do siga-me é a vida eterna para você e para mim. Há uma responsabilidade. Quando Jesus então entrega esse plano e diz: é necessário você escolher, vai ser necessário você negar algumas coisas, vai ser necessário você carregar algumas coisas, que é a cruz, e aí então você alcançar o objetivo final, o plano final.
Entenda que para todo o plano de Deus, para mim e para a sua vida, haverá uma direção dada por Ele a ser seguida por nós. Já ouviu aquela velha frase que diz assim: o Senhor tem um plano na sua vida? Já ouviu isso? Viu? O Senhor tem um plano com você, viu? Quando a gente ouve isso, parece que é assim, então é só ficar parado e esperar que o plano se cumpra. É só eu me colocar aqui e esperar, não. O Senhor tem um plano com você. O plano tem uma direção. O plano tem uma instrução. Para todo milagre vai haver uma ação. E essa ação não é somente do próprio Deus. Há uma responsabilidade. E eu não estou falando aqui que você tem méritos. Não estou dizendo aqui porque você, sendo uma pessoa super responsável, você vai alcançar a sua salvação. Não. Não é isso que eu estou querendo dizer. Até porque a salvação, nós alcançamos ela através da fé. E a fé, através do arrependimento. Logo, eu não consigo fugir da responsabilidade, né? Quer alcançar a salvação? Se arrependa. Talvez seja a primeira responsabilidade nossa. O arrependimento. Quando Jesus então diz, tome a sua cruz, Ele está dizendo basicamente para mim e para você, faça a sua parte. Porque eu garanto a minha. Eu garanto que eu levo você para o céu. Eu garanto que eu vou te dar a salvação. Mas faça a sua parte. Eu quero discorrer melhor com você, biblicamente falando, para não ficar, obviamente, num discurso vago e superficial. Eu quero então levar você primeiramente, livro de Josué, capítulo 6, do verso 1 ao 5. Josué, capítulo 6, do verso 1 ao 5, se você está com a sua Bíblia aí, prepare-se então, para fazermos uma viagem pelos textos bíblicos aqui hoje. Josué capítulo 6, verso 1 até o verso 5 diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marchem uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Um texto que eu não preciso continuar a leitura, acredito que você já lembra. Muitos, mesmo que talvez não tenham muito contato com a Bíblia, já ouviu falar em algum momento das muralhas de Jericó. Josué, então, participou de todo aquele momento onde as muralhas de Jericó foram milagrosamente derrubadas, esmiuçadas. Talvez seja a melhor forma de explicar, porque sabemos que as muralhas elas não caíram como uma parede cai, elas foram de cima a baixo, como se fossem implodidas, é isso que a Bíblia fala. Mas não atendo especificamente a muralha, eu quero lembrei agora fresquinho, o tema do nosso ano, do nosso mês, de abril é muralhas. Vocês lembram disso? Nós oramos aqui os 12 dias no começo do ano. Então o tema é muralhas. Então tem muita muralha aí para a gente vencer até o dia 31. Até o dia 31 abril, gente? Até o dia 30, então, desculpa. Segura as muralhas aí, meu irmão, até quinta-feira, tá? Quinta-feira, dia 30. Então nós vemos no texto bíblico, você já deve ter ouvido falar, o que é que está acontecendo nessa parte, nesse momento em que lemos. A instrução de Deus para Josué, de como essa muralha vai cair. Já ministrei várias vezes aqui, eu perdi a conta de quantas vezes falamos esse texto, tem muita coisa envolvida, mas o que sabemos é que sacerdotes estavam, soldados estavam, o povo estava, todo mundo estava envolvido nesse negócio. Não era só uma guerra, era uma união de forças para que aquilo que Deus falou que ia acontecer, acontecesse.
Mas havia claramente dado por Deus a Josué uma instrução. Josué, é o seguinte: eu já entreguei o povo e a cidade de Jericó nas suas mãos. Só há uma instrução, há algo a ser feito. E olha, gente, eu falo para vocês que eu sempre uso essa expressão aqui. Se fosse eu no lugar daquele povo, não vou nem dizer no lugar de Josué, mas no lugar do povo, no lugar dos soldados que recebem uma informação dessa. Soldado todo cheio de armadura, todo cheio de armas. Aí Josué chega, é o seguinte: está todo mundo preparado para guerrear aí? Aí o soldado, estou pronto, estou armado, estou cheio de energia. Então, nós não vamos fazer nada. Deus pediu para a gente dar a volta na cidade, durante 6 dias uma volta, e no 7º dia 7 voltas. Não, peraí, Josué, eu sou um soldado, eu nasci para isso, Josué, nasci para guerrear. Irmãos, a melhor coisa que existe na vida do homem, a melhor coisa que existe na vida de um pai, é quando um filho obedece. O que Deus está dizendo para Josué é o seguinte: Josué, só me obedece que você vai ver as coisas acontecerem. Só siga a minha instrução. E ele começa dizendo no versículo 2, Deus falando para Josué: eu já entreguei, já está entregue, mas, todavia, porém, no entanto, há um plano, há uma instrução. Atenção, líderes dessa igreja, se preparem, porque o Senhor nos diz que há uma instrução. Tem coisas que irão acontecer ao longo do tempo, que talvez você nunca imaginou que pudesse acontecer nessa igreja, na história da igreja em Limeira. Talvez você imagina, nossa, nunca, isso nunca aconteceu. Vai acontecer, mas há uma instrução. E se a gente não seguir ela, não acontece. A instrução vem do alto. O que eu quero dizer para vocês que, como para todo plano há uma instrução, o Senhor deixa bem claro: não sou eu, vou me colocar no papel de Deus aqui, com todo o cuidado, não sou eu que vou dar as voltas na cidade, eu vou entregar a cidade para você, mas quem vai dar a volta é você. Quem tem que seguir a instrução sou eu. Não espere que Deus vai descer do céu e fazer aquilo que Ele diz que tem que ser feito. Não, irmão. Se Ele diz que tem que ser feito, somos nós que temos que fazer. É a nossa responsabilidade. E Ele fala e continua dizendo: olha, à frente vai a arca da aliança. Nós sabemos, a arca da aliança não existe mais hoje. Estamos numa nova aliança. Depois que Jesus veio ao mundo, acabou esse negócio, né, do sacerdote, do templo, do véu, da arca, acabou tudo isso. Mas há um simbolismo, o simbolismo ainda existe. Há um princípio por trás disso ainda. A arca da aliança simboliza para nós, é o símbolo da presença de Deus. Nós falamos domingo passado aqui, né, sobre a presença, não é isso? O que Deus está dizendo é o seguinte: leve a minha presença à frente. Quem carrega a presença de Deus hoje? Quem carrega hoje a presença de Deus? Eu, você, nós carregamos a presença de Deus. Vá, comece a dar as voltas, por mais louco que isso pareça. Irmão, irmã, ei você, presta atenção, se você não for, Deus não vai, porque é para você ir. Se você não der as voltas, Deus não dará a volta, porque cabe a mim dar as voltas na muralha. Ele falou que vai destruir. Quem vai destruir, quem vai derrubar a muralha é Ele, mas quem vai dar a volta somos nós. Oh, aleluia. Essa é a nossa responsabilidade. Isso é o que nós precisamos fazer. E eu estou dizendo aqui de uma situação muito simples, aparentemente simples. Tem uma muralha à frente, o que nós precisamos fazer? Destruir ela. Vamos consultar o Senhor fala: eu vou derrubar, só que vocês vão ter que fazer alguma coisa. E nós estamos falando aqui, gente, de fazer um baita de um sacrifício. Nós não estamos falando de andar de joelho. Nós não estamos falando de se automutilar, que algumas religiões fazem isso. Nós não estamos falando de ajoelha no milho. Não. Siga a instrução, irmão. Siga a instrução. O que você sabe fazer? Sabe andar? Então anda.
Faz o que eu estou te dizendo. Agora vai comigo, 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 3. Mais um texto também, que eu imagino que você já ouviu falar. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 3. A palavra do Senhor diz assim: Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Tragam-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Mais uma coisa que nós entendemos: estamos falando sobre a nossa responsabilidade. Esse texto aqui é batido demais, já falamos dele várias vezes, mas somos humildes ao mesmo tempo de entender que sempre há algo o Senhor nos ensinar. Vejamos, quem multiplicou o azeite? Respondam para mim, quem multiplicou o azeite? Quem, gente? Deus multiplica o azeite. Mas há uma responsabilidade. No versículo 3, o profeta diz a ela: Vá pedir emprestada vasilhas. Vá buscar as vasilhas. Para todo milagre há uma ação. Peça com vontade, para que você consiga mais. Porque quanto mais vasilhas, mais azeite. Deus não busca vasilha, Deus multiplica o azeite. Vocês estão entendendo, gente? Há uma responsabilidade em nós. Pode procurar na Bíblia, gente. Todo milagre teve uma ação responsável de alguém. Deus está pronto para trazer algo sobrenatural que talvez você nunca tenha visto. Prontinho, os céus estão abertos. Mas o que é que eu preciso fazer? Busque as vasilhas, porque Ele multiplica o azeite. Tem gente que ao invés de ir atrás de mais vasilhas, está se enroscando pelo caminho. Fico imaginando essa mulher. O profeta diz: a instrução de Deus para você é essa. Você quer ver o azeite multiplicar na tua vida? A instrução é essa. Você vai sair daqui com um único objetivo e um foco principal: buscar quanto mais vasilhas você puder e aonde você conseguir. Vá. Mas você imagina ela indo então. Aí daqui a pouco: ô fulano de tal, e aí, como é que tá as coisas? Então, né, eu fui falar com o profeta. Aí o profeta falou isso, falou aquilo, tal. Então, você sabe como é que é, né? A vida está começando a ficar difícil. Aí o outro vem, viu? Mas você viu o governo? O governo não está ajudando a gente. Olha, está mandando nas ruas aqui tudo sem asfalto. Cuidado, irmão. Deus deu uma instrução. Será que você não está perdido aí? Vai atrás das vasilhas. Não fica ouvindo conversinha mole, não. Já ouviu aquela história? Cada um faz o seu? Vai fazer o seu, irmão. Não fica dando, sabe? A gente vem, faz um evento, né? Fizemos o Dia Feliz aqui, né? Esses 2 finais de semana atrás aí. Uma bênção, maravilha. É, pastor, mas é difícil, né? Muita gente. Ô, pastor, nossa, olha aí, ó, suja tudo a igreja. Ô, pastor, podia ter mais coisa aí, né? Poxa vida, só isso. Faltou isso, faltou aquilo. Irmão, não desvia o foco, não. Vai atrás das suas vasilhas. Tem gente que está enchendo a tua mente, enchendo a tua cabeça de coisa que é para tirar você do foco. Eu fico imaginando se essa mulher para no meio do caminho para ouvir conversa fiada. Ouvir gente reclamando do governo, ouvir gente reclamando de não sei o quê, ouvir gente reclamando da vida, ouvir gente... E aí, não ouça, vai atrás da sua. Cuidado, porque talvez Deus te dê uma instrução, o milagre não aconteceu, você está reclamando porque as coisas não estão acontecendo na sua vida, mas a pergunta é: eu estou seguindo aquilo que Deus me falou que é para fazer? Repito, os céus estão abertos. Não pare por picuinhas, não pare por achismo. Eu acho é isso, eu acho aquilo. Eu fiquei magoado porque fulano de tal falou não sei o que para mim. E Deus está esperando você chegar no objetivo.
Vai atrás de vasilha, não fica se magoando por pouca coisa. Ah, mas você não conhece o meu coração. Eu às vezes até, quando pessoas falam isso, eu falo, ainda bem. Ainda bem. Porque olha, se eu conhecesse o teu coração, a palavra talvez fosse mais dura ainda. Né? Às vezes fosse até mais difícil de engolir. Irmão. Magoou. Entristeceu. Tem uma coisa no Evangelho chamada perdão. E perdão não existe só para você pedir. Existe para você liberar também. Perdoa. Tem gente que pensa no perdão, preciso pedir perdão. Sim, você precisa pedir perdão se você errou. Mas se erraram com você, o Evangelho também é poderoso de nos ensinar uma coisa. Perdoa. Perdoa quem errou com você. Porque senão você vai perder o foco das vasilhas. E você acha que essa pessoa não fez muitas vezes de propósito, para fazer com que você parasse? Quantos tinham ministério? Quantos tinham uma obra clara de Deus na sua vida e pararam? Por que pararam? Está com o coração magoado, está com o coração entristecido, porque falaram isso, aquilo, perderam o foco. Tinham um foco claro, o Senhor te chamou para fazer isso, o Senhor te chamou para falar aquilo. Quando você estava indo no caminho, alguém te chamou para falar um negocinho. Te magoou, entristeceu, e você parou. Cuidado, foco nas vasilhas. Se disponha a buscar mais, porque quem se dispõe muito, terá muito da multiplicação de Deus. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Glória a Deus. Oh, louvado seja o Senhor. Engraçado que no versículo, agora no capítulo 4 do mesmo livro de 2 Reis, nós estamos agora no capítulo 5. Falamos do 4, vamos para o 5. 2 Reis 5. Leia comigo os versos 13 e 14. Olha o que diz. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas lhe diz, para que se lave e seja purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado, e sua pele tornou-se como a de uma criança. O que nós estamos falando aqui, gente? Vocês lembram desse homem aqui? O nome dele é Naamã. Naamã, um general, um exército poderosíssimo, um general super reconhecido pela sua experiência, pelo seu poder em batalha, mas ele tinha uma doença. E uma doença que para aquela época era uma doença extremamente agressiva, não só no corpo, mas também na moral. A lepra. A lepra para aquela época, ela não era apenas uma doença tida como algo físico, mas como uma maldição. Uma maldição. As pessoas não podiam chegar perto de quem era leproso. Os leprosos, então, deveriam morar em lugares distantes das cidades. E veja, quando uma pessoa dizia que estava curada da lepra, ela precisava ir até o sacerdote contestar mesmo, falar: olha, está ok, confirmou, está saudável, ele vai ficar agora um período de quarentena, antes de voltar a estar em convívio com todo mundo. Era assim que funcionava a lei. Mas Naamã, um grande general, leproso, vestia roupas, mas por baixo daquela roupa bonita, havia uma doença. Pois então ele vai até o povo de Deus, Israel, procura o profeta, e o profeta então diz para ele o seguinte: tem uma instrução, você quer ser curado? Vá no Rio Jordão, mergulhe 7 vezes e você será curado. Problema: Rio Jordão, um rio sujo, um rio que não é aquele rio com águas cristalinas, aquele rio com água bem transparente, não é algo agradável, um lodo, um barro, viu? Era isso que era. Agora você imagina um general com toda a pompa, né? Com todo o tamanho que ele tinha, e ele sabe, conhece os rios bonitos que tinham na região. O profeta deu a instrução: você quer ser curado? Tem uma responsabilidade que é só sua. Se você quiser, você vai ser.
Pois então Naamã, como lemos no texto, ele desce ao Rio Jordão. Texto, verso 14 que nós lemos, ele desceu ao Jordão. Quem desceu ao Jordão, gente? Naamã. Foi Deus que desceu ao Jordão? Não. Deus cura, mas quem desce ao Jordão somos nós. Deus prometeu o milagre, eu vou te curar, mas você vai precisar descer ao Jordão. Ele cura, mas quem age para se limpar, somos nós. Purificação, nós estamos falando de purificação. O entendimento era que aquela doença era uma doença impura, a pessoa precisava se lavar para ser curado. Esse era o simbolismo. Quem age para se limpar? Eu sinceramente, gente, vou fazer uma brincadeira aqui para vocês entenderem. Tem gente que acha que Deus tem que dar banho nele. Crente, criancinha, cristão, criancinha, bebezinho. Ai, não consigo tirar minha roupa para tomar banho. Irmão, e nós estamos trazendo isso para a nossa vida, viu? Tem hora que não é diferente dentro da igreja com algumas pessoas com relação à liderança. Ai, não veio falar comigo. Ai, não veio fazer um carinho. Não veio... Irmão, crente gato. Colinho e carinho. Colinho e carinho. Crente gato. Olha para quem está do seu lado aí, perceba, veja se é o crente gato que está aí. Não precisa falar nada, só olha. Não precisa falar nada. Deus, olha, estava afinzão mesmo de trazer cura para a vida de Naamã, tanto que trouxe. Mas quem precisou entrar no banho, quem precisou tirar roupa, quem precisou ser exposto, quem precisou mostrar a sua lepra foi Naamã. Porque ninguém viu até então o momento. Imagina, eu fico imaginando toda a produção, fico imaginando toda aquela estrutura que montaram para um general do tamanho dele tomar banho no rio. Porque naquela época, gente, vocês sabem disso, não existia roupa de baixo. Certo? Não existia cueca, não existia. Tira a roupa e entra, irmão. É isso aí. Agora você imagina um general leproso. Ninguém via isso. Irmão, a responsabilidade é nossa. Tem horas que vai precisar chegar diante de alguém e falar: meu irmão, meu líder, pastor, olha aqui quem eu sou, de verdade. Aí de repente vai vir uma instrução de Deus para te curar, não para te expor, para te curar. Eu lembro de uma época em que os pastores, os líderes da igreja, erroneamente, tá gente, faziam isso. Chegava um dia de culto de Santa Ceia, vamos pegar o microfone, antes da gente então fazer o momento da Santa Ceia aqui, então pregou, orou, fez tudo que tinha que fazer, antes de fazer a Santa Ceia, nós vamos dar alguns avisos oficiais aqui para a igreja. Qual eram os avisos oficiais? O irmão fulano de tal está disciplinado porque traiu a esposa. Desse jeito, falava o nome, falava o que ele fez. A irmã fulano de tal está disciplinada porque nadou no rio. E detalhe, a irmã nadou no rio de roupa, viu? Nadou de roupa e era disciplinado por isso. Isso é exposição. Agora, você chegar para a pessoa certa, na hora certa, o profeta chegou e falou: é o seguinte, você vai ter que se despir, mostrar a tua lepra, descer no rio, quando você sair, você vai ser curado. E aí então ele vai embora todo nervoso, todo bravo, porque onde já se viu um monte de rio bonito lá perto da minha casa, e agora vem esse homem e me manda. Eu achei que ele vinha aqui, ia pôr a mão na minha cabeça, fazer um ritual, ia derramar um óleo, ia não sei o que, ia fazer um monte de coisa, acender uma vela, fazer alguma coisa, e nada, é só isso mesmo. É porque a instrução veio de Deus, meu. Não veio do homem, veio de Deus. Só que ele estava olhando para o homem, ele não estava olhando para Deus, ele estava olhando para aquilo que o profeta falou, e não para aquilo que Deus estava direcionando ele. Quando ele está indo embora, então, os seus servos, naquela sabedoria do servo, né, gente? Meu Senhor, meu Pai. Se ele não tivesse pedido algo difícil para o senhor não faria? Ele pediu algo fácil. É só ir lá,
E não é uma vez não, são 7 vezes. São 7 vezes, é facinho. Vai lá e faz, e aí então ele pondera, né? Inteligente, ele vai lá então, presta atenção. Quem quer milagre, não negocia instrução, somente obedece. Quem quer milagre, não chega questionando, mas por que eu tenho que fazer isso? Mas por que eu tenho que ir no rio? Mas por que? Quem quer milagre não negocia instrução, se Deus falou, faz, obedece, irmão. Essa é a minha responsabilidade, obedecer. Por mais estranha, por mais doida, por mais sei lá o que essa instrução pareça, siga. Siga, Deus não vai falhar na sua parte. E pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, Deus não vai dar uma instrução para você se expor, para você ser envergonhado. Deus não vai dar uma instrução para você acabar com a sua vida, jamais, irmão. É porque Ele quer tratar alguma coisa com você, pode ter certeza disso. É para melhorar, é para melhorar. E nós vemos então Naamã. Se eu fosse o servo de Naamã, eu ia ser um pouco diferente para falar para ele, viu, Ronald? Meu Senhor, meu Pai. Se eu fosse o servo de Naamã, eu ia falar assim, pode até demitir vai querer me mandar embora. Mas eu vou falar. Meu Senhor, qual a dificuldade que o Senhor tem de entrar nesse rio aí? Vamos falar de um jeito mais nosso aqui. Qual a dificuldade que o senhor tem? Qual que é o problema? Sabe qual era o problema de Naamã? Não era a sua enfermidade. Muitos de nós estamos padecendo a mesma coisa que ele. Tem gente que o problema não é enfermidade. O problema não é a enfermidade que está fazendo com que eu pare. Não é a enfermidade que está fazendo com que eu me canse. Não é a enfermidade que está fazendo com que eu perca a minha fé. Mas Deus não está curando, mas não está acontecendo nada, e está colocando tudo na enfermidade. O problema é a enfermidade, o problema é essa dor na perna, o problema é essa dor de cabeça, o problema é a enfermidade. Gente, presta atenção, o problema de Naamã não era a lepra, o problema de Naamã era o orgulho. Cuidado, porque às vezes eu estou direcionando, o que Deus está querendo tratar muitas vezes é dentro e não fora. O que Deus tratou com Naamã era o que estava dentro dele. Fora era só consequência. Fora era a pele. Isso aí para Deus não é nada. Eu quero é tratar o orgulho. O homem grandão que está dentro de você aí. A mulher que se acha toda poderosa que está dentro, não a que está fora. Quantas testemunhas nós já ouvimos, gente. De gente que tratou o coração e foi curada. Uma pessoa uma vez que tinha um problema sério de síndrome do pânico. Desenvolveu o síndrome do pânico, aí vem a claustrofobia, lugares mais apertados, mais fechados, e aí vem a ansiedade, aí vem algum quadro depressivo leve, moderado, e vai só aumentando, uma coisa puxa a outra, né, gente? O tempo de hoje é isso aí. Vamos conversar? Vamos. Eu faço terapia, continua na terapia. Eu vou no psicólogo, continua no psicólogo. Pode continuar, não tem problema. Mas vamos conversar? Abrimos a Bíblia uma vez por semana, durante um ano. Terminou o ano. Olha, eu até esqueci, mas eu já parei de tomar remédio. Eu até esqueci, já não tomo mais. Já não sou mais aquela pessoa, não sou mais. Só Deus sabe o que aconteceu naquele coração. Só Deus sabe o quanto a palavra confrontou aquele orgulho. Esse era o problema de Naamã, gente. Quando Deus então encontra Naamã e fala, Naamã, essa lepra não é nada, o pior mesmo é o que está dentro de você e não o que está fora. Sabe, irmão, essa dor na perna, essa dor sei lá onde, na cabeça, será que não tem algo dentro de você que precisa ser tratado? Será que não tem um perdão segurando aí, uma mágoa sendo segurada há tantos anos? Que tal fazer essa tentativa? Seguir a instrução de Deus, encarar mesmo esse negócio. Faz quantos anos que está assim? Pastor, mas eu perdi. Eu lembro uma vez uma pessoa, e gente, isso pode acontecer, tá? Por mais incrível que pareça, mas pode acontecer. Ela está vivendo um luto, um eterno luto na vida dela, por uma perda. E a perda era de um animal de estimação.
E a pessoa estava ficando doente por causa disso. Será que não está na hora de superar? Deus é capaz de resolver qualquer coisa, gente. Qual foi a sua perda? Eu jamais aqui quero subestimar, ou jamais aqui quero ser o julgador do seu sentimento, do que está passando no seu coração. Só você sabe. Eu não posso dizer que eu sofro mais do que você. Cada um tem a sua dor. Não posso dizer isso, mas o que eu posso dizer é que existe vida depois disso. Existe vida. Existe cura do Senhor para muitas outras coisas, mas está travada. Por quê? Porque a instrução de Deus é para tratar isso aí dentro primeiro, porque as coisas de fora vão acontecer. Tinha uma instrução para Naamã. E eu quero por último, o último texto que eu quero ler com vocês hoje, João capítulo 11. Evangelho de João capítulo 11. Eu quero fazer uma conexão de tudo isso, também com o Novo Testamento, também com a vida de Jesus. Verso 38. João capítulo 11, a partir do verso 38. A palavra do Senhor diz: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Glória a Deus. O que vemos aqui então, é aquela história que você também já deve ter ouvido em algum momento. Jesus ressuscitou Lázaro. Primeiro, antes de acontecer o milagre, verso 39, antes do milagre, Jesus diz: tirem a pedra. Gente, eu não vou focar especificamente no milagre aqui, na situação toda, porque eu sei que você já sabe. Eu quero focar aqui na nossa responsabilidade. O que é que Jesus disse que as pessoas tinham que fazer? E o que era a responsabilidade dele fazer? Primeiro então, antes do milagre, ele diz: tirem a pedra. Quem tinha que tirar a pedra, gente? Você acha que Jesus não tinha poder para me estalar um dedo e a pedra sair do lugar? Mas por que ele falou para as pessoas tirar a pedra? Que coisa, né, gente? O milagre está aí. Deus está afim. Ele quer abençoar. Mas cadê as pessoas que tiram a pedra? Onde estão? Gente, se ninguém tirasse a pedra, como é que a gente ia ver Lázaro? Jesus ia ficar esperando, porque ele não faz aquilo que nós podemos fazer. Ou melhor, vou melhorar, ele não faz aquilo que nós devemos fazer. Eu preciso fazer. Tirem a pedra. Deus não vai remover aquilo que você insiste em manter escondido. Você está insistindo em manter isso aí escondido? Então tem milagre. Está insistindo em guardar isso no escuro, sem trazer a luz? O que aconteceu é que quando a pedra foi removida, a luz entrou. O cheiro saiu. Tanto que ela disse, né? Senhor, já está cheirando mal. Mas alguém precisa tirar a pedra e precisa pôr isso aí para todo mundo ver, né? Vamos ver o que está acontecendo. Presta atenção, que nós aprendemos quando Jesus manda tirar a pedra. Sem luz não há cura. Ele é a luz. A Bíblia diz que o Jesus é o sol da justiça. Nós sabemos que muito do nosso sistema que nós vivemos precisa de luz para viver. Nós precisamos de luz. Há uma vitamina específica no sol, não é assim, gente? Não tem criança que nasce, tem que levar lá no sol?
Não é assim? Nós precisamos de luz. O que precisava para aquele túmulo era de luz. E quem ia trazer a luz? O próprio Deus, mas alguém precisaria tirar a pedra. Pode estar até cheirando mal, mas traz a luz para haver cura. Você pode glorificar a Deus por isso? E o mais maravilhoso de tudo é que eu tenho certeza que o Senhor vai levantar pessoas para tirar a pedra para você. O Senhor vai levantar pessoas do teu lado, junto de você, para falar assim: vamos trazer luz para isso aí? Vamos trazer luz para isso? Ai, mas já faz tantos anos. Você vai dizer assim: está até cheirando mal, mas Deus vai levantar. Não, aguenta, eu sou forte, e tem mais uns 2, 3 aí que a gente aguenta, essa pedra aí, vamos tirar. Tem importância, a gente aguenta. Deus levantando pessoas então para tirar a pedra, para colocar a luz nesse lugar. Agora deixa eu dizer uma coisa, sabe quem são essas pessoas? Aquelas que você já permitiu que estejam do seu lado, viu? Cuidado para não afastar quem quer que Deus fique, quem Deus quer que fique, e cuidado para não trazer para perto quem Deus não quer que fique. São essas pessoas que Ele vai usar. Viu? São essas. Cuidado com quem, muitas vezes, ao invés de tirar a pedra, quer te ajudar a colocar mais pedra. Já viu essa frase? Viu? Vamos colocar uma pedra nesse assunto? Já ouviu essa frase? Cuidado, viu? Porque quando alguém fala isso, é porque quer esquecer alguma coisa que deveria estar sendo resolvida. Ao invés de resolver, vamos colocar uma pedra em cima disso? O que Jesus diz é o contrário. Jesus vem com uma outra proposta, viu? Vamos tirar as pedras disso e vamos resolver? Tem gente que está trazendo pessoas para perto, está dizendo assim para você: vamos colocar pedra nesse assunto e acabar com isso. Mas peraí, está resolvido ou não está? Coisas que estão resolvidas não precisam de pedra em cima. Está resolvido? Então, não precisa de pedra. Deixa tudo às claras. Traz a luz para tudo. Cuidado. Trate, coloque na luz, para que esse milagre então não seja apenas visto, mas seja testemunhado por gerações, que é o que nós estamos fazendo aqui. Trouxe luz para dentro daquele túmulo, estamos falando até hoje dele, estamos falando de Lázaro até hoje. Milagre, meu irmão, tem a ver com luz, tem a ver com testemunho. Então faça uma observação bem clara, observe seus círculos. Observe, nós estamos falando de pessoas que são chegadas e não de íntimas. Gente que tira pedra, que ajuda a tirar pedra, não é aquele íntimo, é muitas vezes aquele meio distante, que está ali perto, às vezes não tem nada a ver com a história, os curiosos, tem uns curiosos ali, está um negócio aqui, um vucu-vucu, Jesus chegou, e não sei o que, tira a pedra, mas peraí, quem que vai tirar a pedra? Nós não estamos numa igreja, né? Não tem diácono aqui, não tem. É Jesus, uma multidão, é isso que tem. E aí, quem vai tirar pedra? Bom, pode ser eu. Eu conheço ele, pode ser eu. Cuidado com o seu círculo. Porque de repente você está num círculo e quando alguém falar, tira a pedra, fala, estou fora, se vira aí, filho. E você está aí, né, dando moral para quem não vai te ajudar. Cuidado. Isso foi antes do milagre. E depois do milagre, olha que coisa estranha, né, gente? Que coisa estranha, assim, que eu digo, muito interessante, né? As coisas sobrenaturais são assim. No versículo 44, Jesus diz assim: tirem as faixas dele. Primeiro tira a pedra. Tirou a pedra, o milagre aconteceu, vem para fora, Lázaro. Só que Lázaro não veio pronto. O milagre não estava pronto. Tinha mais uma coisa ainda, que era responsabilidade nossa, de cada um. Tirem as faixas dele agora. Agora é outro círculo. São outras pessoas agora. Que agora tem um toque especial. Agora tem pessoas que vão chegar mais perto. Cuidado. Milagre é Deus te fazer viver de novo. O que você vai fazer com essa nova vida é responsabilidade sua. Deus traz então Lázaro para fora. Agora, tirem as faixas.
são as pessoas mais próximas. São aquelas pessoas que têm mais moral de dizer assim para você, viu? Você já foi curado. Está na hora de você se livrar disso aí. Viu? Você é um homem, uma mulher de Deus, isso aí não faz parte de você não. São pessoas que têm um pouquinho mais de moral, de muitas vezes apontar o dedo para você, ó, isso aí que você está fazendo, não, ó, cuidado, hein? Você está se envolvendo de faixa. Deus já te curou, Deus já te ressuscitou, Deus já fez uma obra na tua vida, e você está se enfaixando de novo. Essas são as pessoas. Agora é um círculo mais íntimo. Cuidado, viu? Nem todos que te ajudaram a tirar pedra estarão aptos e prontos para te ajudar na faixa. São pessoas que vão chegar perto de você, vão rolar faixa por faixa. Talvez vai ter até um toque de carinho, de cuidado. Meu parceiro, meu chegado, minha chegada, vai pôr a mão no ombro. Agora você está curado. O Senhor fez um milagre na sua vida. Olha o que o Senhor fez com você. Eu sou testemunha do quanto você estava morto. Eu sou testemunha do quanto você estava fedendo. E olha o que o Senhor está fazendo. Olha o que o Senhor fez. Eu sou testemunha que você não tinha mais chance nenhuma. Agora eu estou aqui tirando suas faixas para você poder andar, para você poder continuar a sua vida. Então começa a pensar quem são as pessoas que estão ao seu redor. Existe um círculo íntimo e existe um círculo externo. Pensa bem, irmão. Quem é que Deus quer que se aproxime de você? De repente Deus já está até mostrando quem são as pessoas que você tem que cola nela, cola nele, vai ser bênção para você. Ah, não, esse aí, 2, 3 palavras que eu troquei com ele, já me confrontou, já começou a falar dos meus defeitos, já começou, é esse aí que você tem que colar. Ficou me julgando, irmão, está incomodado? Então fala o seguinte, Senhor, o que está errado na minha vida? Pode falar, Ele vai mandar outro, para falar a verdade de novo para você. Não espere que Deus vai descer do céu, que você é o privilegiado do Senhor, que Ele vai descer do céu e vai falar direto para você, meu filho querido, ajeita isso aqui, ajeita aquilo ali, conserta isso aqui. Não, irmão, Ele vai enviar uma pessoa mesmo, que muitas vezes vai falar, viu, enquanto você não consertar isso aí, sua vida não vai para frente. Mas quem é você? Aí ele vai falar, a própria pessoa vai falar, eu não sei também, eu sei que, sei lá, veio, eu tinha que falar para você, que Deus enviou. É o círculo, é gente que vai estar rolando aquela faixa com você, olha como você está bonito agora, antes era assim, agora você está assado, né? Totalmente diferente. Presta atenção, tem um texto bíblico, que toda vez que eu leio ele, eu me encho de alegria mesmo, porque eu gosto de pensar, às vezes, olhando a Bíblia, e começar a imaginar a cena, e as mentes das pessoas, o que elas estavam pensando naquele momento. Eu já preguei sobre esse texto aqui, falei para vocês a importância disso. Um paralítico, uma pessoa que não podia andar, ela não podia andar, a vida dela é em cima de uma maca, de uma cama, mas ela tinha 4 amigos, 4 amigos, ficaram sabendo que Jesus estava ali, seguinte, não tem outra oportunidade, essa é a única, eu fico pensando que acabei desses caras agora, são um círculo íntimo, gente parceiro mesmo. Jesus está perto, perto quanto? 2 dias de viagem, não tem problema, é perto para nós, é porque era andando, né, gente, então não tinha jeito, estou conjecturando aqui, tá? Está perto, essa é a oportunidade, vamos pegar esse homem, e vamos levar ele, porque o que nós ouvimos falar de Jesus, é que isso aqui para ele é fichinha, se ele está aqui, essa é a nossa chance. Gente, quem devia estar falando isso? O paralítico, né? Mas não, foram os amigos que levaram, foram eles que levaram, pegaram cada um num canto, em 4, gente, vamos revezando aí, um descansa, depois vai outros 2, depois outros 2, e vamos, levaram, chegaram lá, uma casa pequena, Jesus dentro do lugar, de um dos cômodos, e agora? Uma multidão envolvendo em volta da casa, como é que a gente entra lá? Para chegar até Jesus, gente, não pense vocês que Jesus não sabia que esse homem estava chegando, viu? Jesus já sabia.
Simples assim, Jesus podia falar o seguinte: atenção multidão, abre o caminho aí para entrar os amigos aí do paralítico. Jesus não fez isso, mas eu fico pensando com a mente de Jesus. Gente, é maravilhoso isso. Jesus dizendo, na sua mente, mais um pouquinho, se esforce mais, vai que vocês conseguem, vai, pensa mais um pouco, se esforça mais um pouco, de repente você vai ter mais uma ideia, de repente você vai brotar diante de você um negócio que você nunca imaginou que você podia fazer. Aí Jesus lá dentro pensando, e os 4 ali conversando, e agora? Não é possível. O paralítico podia dizer assim: abandone isso aí, gente, já estou acostumado mesmo, viver minha vida desse jeito, aí ó, não vai dar para chegar lá, não tem jeito, olha essa multidão. Gente, imagina, faça exercício comigo, quando você estiver lendo a Bíblia, a cabeça dos 4, a cabeça do paralítico, a cabeça de Jesus, imagina, e aí eles ficam, então o que nós vamos fazer, o paralítico, não, deixa quieto, que deixa quieto, nós andamos tudo esse tempo, você acha que nós vamos deixar quieto? É o seguinte, esse telhado aí eu conheço, meu pai trabalhava numa empresa lá, que eu sei como é que é esse telhado aí, nós vamos dar um jeito. 4, gente, sempre tem um que acha que sabe alguma coisa, né? Não, porque meu tio, não sei lá da onde, mexia com essas coisas aí, né? Vamos dar um jeito. Aí, sei lá o que esses caras inventaram e fizeram, e aí não dá nem para a gente imaginar, mas abriram um buraco no telhado para descer uma maca, para descer um paralítico junto com essa maca. Meu Senhor, rebentar com a casa de alguém, para descer, e quando desce no meio, na frente de Jesus assim, ó, Jesus fala, é disso que eu estou falando, é disso que eu estou falando, gente, faz a sua parte que o milagre está pronto, põe na tua cabeça para funcionar, porque eu te fiz assim. Jesus não fala assim, você está curado, não, os seus pecados estão perdoados, meu irmão, já era, está resolvido. E fica todo mundo doido, mas como assim, Jesus? Como assim? Oh, Deus poderoso. Põe a sua cabecinha para funcionar, porque Deus te criou com uma coisa chamada cérebro. Isso é minha responsabilidade. Se é capaz de brotar isso de dentro da tua mente, é porque Ele colocou isso aí. Oh, louvado seja o Senhor. Pensa assim, meu irmão, há uma responsabilidade minha diante do milagre que Deus quer fazer. O paralítico precisou de 4 amigos, mas 4 amigos que são de verdade. Eu não tenho dúvida que em algum momento esse paralítico pensou em desistir, gente. Eu não tenho dúvida. Mas quando você tem alguém que mete o dedo na tua cara e fala assim, eu não estou contigo à toa. Quando você tem um pastor mala que nem esse, que todo domingo vem aqui para bater, para você sair daqui com o lombo ardendo. Mas quando você sai, você fala assim, que bênção que eu apanhei hoje. Falei para vocês, já comentei com alguns aqui, gente, vocês acham que eu não apanho também? Vocês acham que eu não apanho também? Já tomei cada uma, gente. Mas velho já, não estou falando de criança, de agora, velho já, apanhando mesmo, de liderança minha. Você acha que isso não acontece comigo? Então é o seguinte, irmão, a coisa do jeito que desce e vem, pega todo mundo. Por que só eu tenho que apanhar sozinho? Né? O que eu quero então dizer a vocês, uma palavra muito direta ao teu coração. Tem hora que a gente quer arrependimento, aliás, tem hora que a gente quer avivamento, a gente quer poder de Deus, a gente quer manifestação dos dons, a gente quer ver milagre, mas a gente muitas vezes não quer arrependimento, que é a nossa parte, irmão. Se arrependa, perdoe, vamos ceder, em algum lugar eu preciso ceder, essa é a minha parte. Estou louco para ver a glória descer, estou louco para ver o sobrenatural acontecer, mas o arrependimento? E o pecado que está escondido? E o negócio que já está fedendo lá, que era para dar um jeito de tirar a pedra? E aí? Oh, louvado seja o Senhor. Enquanto eu estava orando e pedindo a Deus uma direção direta para o nosso tempo, que é o que a gente sempre faz ultimamente. O que é que o Senhor tem, Pai,
com essa palavra, mas para o tempo em que estamos vivendo, para o hoje. Presta atenção. Atenção, muita atenção para aquilo que Deus nos diz. Aqui, agora, hoje. Não é para amanhã, não é para... é agora. Isso precisa causar alguma coisa em nós agora. Qual a responsabilidade que é sua e que você anda fugindo? Qual é? Diante de Deus, qual é a responsabilidade que é sua e que era já para você ter tomado essa decisão que você está protelando? Que o Senhor manda dizer para nós, não é só para você não, é para todos nós. Deus já falou por meio de pessoas, Deus já falou com a gente por meio de situações, Deus já falou com você através de sonhos, e Ele deixa bem claro. Talvez isso aqui que eu vou dizer não seja para todos, mas seja para alguns. Isso eu tenho certeza. O tempo está acabando. O tempo está acabando. Eu, como pastor, posso no máximo chegar para você e te motivar, irmão, tome sua decisão. Mas Deus só diz isso. A ampulheta tem um tempinho e aí está esgotando. A responsabilidade é sua. Eu fico imaginando se Josué então chegasse, depois de ouvir Deus, ele fosse lá para a casa dele e falasse assim: peraí, uma volta 6 dias, depois no último dia 7 voltas, mas o que isso tem a ver? Imagina se Josué começasse a pensar assim: o que isso tem a ver? Já perdeu tempo, né? Tem muita gente que está assim até hoje. Deus mandou, Deus deu direção e está lá. A muralha, Deus já falou, eu já derrubei. O milagre está pronto. O que é que você está aí pensando? Ai, será? Pega e anda. Vai dar volta logo nessa muralha aí. Assume a sua responsabilidade, mas não, está aí. O que o Senhor está dizendo claramente para mim e para você: o tempo está acabando. Não é possível. Naquela ocasião, o povo estava cercando Jericó. Mas para que cercar Jericó? Para a gente avançar. A palavra de Deus para mim e para você é: avance. Porque a parte dele, a parte de Deus não falha. Ele não vai falhar. Se você precisa de uma palavra de Deus para, será que o Senhor está comigo? Então Ele está mandando dizer para você: eu não vou falhar na minha parte. Pode ficar tranquilo. O que eu falei que ia fazer, eu vou fazer. O milagre que eu disse que ia acontecer, vai acontecer. Então marche, ande, assuma a sua responsabilidade. Qual é a sua? Qual é? Quero pedir que você se coloque de pé nessa noite. Mas não disperse a sua atenção. Deus diz para nós como igreja: eu vou fazer a minha parte nesse lugar. A minha parte será feita nesse lugar.